Bom dia, bem-vindo a você que está chegando. Esse é o nosso devocional Direção. E hoje é o terceiro dia da série Feridas na Alma. Então, eu quero pegar um texto bíblico que está em Lucas capítulo 13, versículo 34. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintinhos, debaixo das asas, e não quisestes. Quem fala isso é o próprio Mestre, é o próprio Jesus. Ele está dizendo a respeito de um não reconhecer de unção. Olha, vai fazer sentido daqui para frente. Jerusalém, ele está acusando a cidade de Jerusalém de não reconhecer, de simplesmente matar, apedrejar os que são enviados do Senhor para aquele lugar. Ele está dizendo quantas vezes Deus quis fazer grandes coisas com vocês, acolher vocês, mas você tratou mal quem Deus enviou. Jesus está dizendo basicamente que muitas coisas poderiam ser alcançadas, muitas bênçãos poderiam ter sido alcançadas pela cidade se ela tivesse recebido quem Deus enviou. Então, olhe, isso quer dizer que muitas coisas eu não recebo quando eu não sei reconhecer os enviados do Senhor, e muitas bênçãos e consequências positivas eu terei quando sei reconhecer os enviados do Senhor. Aqueles que Deus envia como anjos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, algumas feridas que eu tenho, para não dizer todas, praticamente, há enviados de Deus para nos curar. Há pessoas que Deus envia e elas estão em corpo humano na nossa frente, mas elas são enviadas de Deus. Elas vieram como providência, como resposta de Deus. E o fato de eu não as reconhecer, o fato de eu não as tratar bem, o fato de eu não as honrar, eu deixo de receber o que era para mim. Olha, o texto está dizendo que Jerusalém deixou de receber algo a mais de Deus por não fazer algo por aqueles que Deus enviou. Então, o maior prejudicado da falta de honra ou falta de reconhecimento daqueles que Deus envia é você mesmo. Somos nós mesmos. Quando nós não reconhecemos quem Deus envia. Então, existem muitas feridas que serão tratadas, problemas que serão tratados em nós, a partir do momento que eu reconheço quem Deus está enviando. E quando eu reconheço quem Deus está enviando, aquilo que ele carrega, aquilo que ela carrega, talvez seja suficiente. Talvez seja exatamente uma resposta. Tem pessoas que têm cara de resposta. Sabe? Eles são respostas. São enviados de Deus. E quando eu falo sobre enviados de Deus, ele não é aquele arquétipo de profeta brabo que fala com olho estranho, ou que chega gritando, e esse aí é o enviado de Deus porque ele fala língua estranha. Não. Eu estou falando de pessoas que vêm com uma resposta à sua ansiedade, ao seu anseio. Muitas vezes você está querendo algo, mas de fato o que você precisa é alguém que trate o seu anseio na raiz, sabe? Na raiz do problema em si. Guarda o que eu vou te dizer. Pessoas enviadas por Deus, elas não só trazem alívio, elas trazem cura. Pessoas enviadas por Deus, elas não só trazem um tapar de ferida, mas elas trazem remédio para mexer na ferida. Você lembra de Atos capítulo 3, onde tem um paralítico na porta do templo? E o paralítico na porta do templo, ele pedia esmolas, ok? Então, a rinite começa a vir nesse frio e você vai ter que me entender. Porque eu sei que tem muita gente que me entende muito bem o que é isso. Então, olha como o paralítico já tinha se formatado aquilo que ele costumeiramente recebia. Preste bem atenção. Não era de esmola que ele precisava. Não era esmola que de fato ele queria. Mas ele começou a pedir aquilo porque sabia que era aquilo que ele teria para receber. Então muitas vezes nós estamos formatados a pedir as mesmas coisas, a querer as mesmas coisas,
porque de fato é só o que nós recebemos. Só que naquele dia, num belo dia, chegam dois enviados de Deus. Dois homens enviados de Deus. Esses enviados de Deus chegam e a primeira coisa que eles fazem é frustrar o que o homem pedia, o que o homem queria. Então a primeira coisa que os homens de Deus fazem, e aí eu tenho como um princípio que se baseia em vários tipos de curas, porque a maioria das vezes que você pede para Deus fazer algo para a sua vida, não é disso que você precisa de fato. E um homem de Deus vai entender o que de fato você precisa. Alguém enviado de Deus vai entender o que de fato você precisa, mesmo que você diga que quer outra coisa. Então, o paralítico, quando viu os enviados de Deus, ele olhou para os enviados de Deus e os tratou como qualquer outro que estava passando. E ele simplesmente diz: dá-me uma esmola, dá-me dinheiro, dá-me moedas. Só que então, os homens de Deus, que eram Pedro e João, eles tinham uma escolha a fazer. Ou eu dou o que ele quer, ou eu dou o que ele precisa. Só que para dar o que ele precisa, eu preciso frustrá-lo no que ele quer. Então ele podia simplesmente dizer: olha, ele não reconheceu quem nós somos, ele não reconheceu o Espírito que está em nós, e o quanto que aquilo que está em nós pode tirar ele do chão. Então, já que ele não reconheceu, eu também não vou frustrar ele no que ele quer, então eu vou dar uma moedinha para ele. Mas a decisão que Pedro e João fazem não é de dar o que ele quer, é frustrar o que ele quer. E a primeira coisa que eles dizem, quando o mendigo estende a mão ali, ou quando faz o sinal, não sei o que ele faz, mostrando que precisava de dinheiro, eles dizem: eu não tenho prata e não tenho ouro. Então, homens de Deus, eles percebem a raiz do problema. Pessoas enviadas de Deus, elas não só te dão o que você quer, elas não ouvem só a sua versão da história. Isso é muito bom, é muito lindo de perceber como a própria Bíblia se auto-explica e mostra para nós princípios que se movem até hoje. Homens de Deus, eles não vão cair na sua conversa. Quando você contar uma história, porque eu fui machucado, porque eu fui injuriado, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, o homem de Deus vai olhar e vai dizer: teve alguma coisa no caminho. Aconteceu algo. Qual é a raiz do problema? Mas por que foi feito isso? Desde quando isso? Homens de Deus vão fazer uma boa análise da real situação. E vão lhe oferecer, e vão lhe ofertar a cura de um problema real. E não do problema que você acha que tem. Porque aquele paralítico achava que o problema dele era falta de dinheiro. E a falta de dinheiro não era o problema, era só uma consequência do problema. Ei, Jesus, me ajuda. Eita glória. A falta do dinheiro era só um sinal do problema real. Era um resultado, uma consequência. E aí, por ele perceber na falta do dinheiro o problema, ele passa então a pedir dinheiro. Mas não foi a falta de dinheiro que fez ele ficar paralítico. Foi a sua paralisia que o impedia de ter dinheiro. Aí então, ele quer esse subterfúgio, ele quer esse alívio, esse momento de receber um troco e poder comer alguma coisa. Quando ele diz: dá-me prata e ouro, a primeira coisa que os homens de Deus fazem é frustrá-lo. Não dão o que ele pede. Dizem: eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho o que você quer. Mas eu tenho algo que vai mexer na sua ferida, que vai mexer na raiz do problema, que vai mexer na causa. Eita, Jesus! Vai mexer na causa, na raiz da situação. Vai mexer na raiz da situação. Então, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Olha, na verdade, eles não deram uma resposta ao problema que o homem queria e criaram mais um problema para ele, que agora ele teria que caminhar. Você há de me perdoar. Eu sei que eu estou ao vivo aqui, mas aqui de manhã não tem o que fazer. Tem dias que... Tem mais algum riniteiro de plantão aí? Alguém vai dizer: toma isso, toma aquilo.
Olha, também de tudo já. Mas vamos lá. Então, ao frustrar o que ele quer, eles dão o que ele precisa, mas agora também dão a ele uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Andar com as próprias pernas. Homens de Deus não têm prazer em carregar você no colo. Homens enviados de Deus, por Deus, eles têm prazer em ver você andar com a própria perna. Então, as pessoas que são enviadas de Deus, e tudo que elas fazem é te ajudar para que você dependa delas. É te dar uma palavra profética para que você fique catando depois as profecias para poder sair do chão. Alguns falsos homens de Deus são aqueles que criam em você dependência, te ajudam para te escravizar. Te ajudam para te escravizar. Mas homens enviados de Deus são aqueles que te dão liberdade, que te ensinam a caminhar. Não, homens de Deus de verdade não são aqueles que oram somente por você, mas são aqueles que te ensinam a orar. Sabe, você pode chamar de homem de Deus aquele que vai na sua casa e erga a mão e pede para Deus abençoar. E de fato, homens de Deus fazem isso também. Mas enviados de Deus de verdade são aqueles que tratam você, que te ensinam a ser o que você precisa. Quando se gera dependência de você com alguém, você se sente impotente em qualquer situação que você esteja sozinho. Mas se existe um enviado de Deus na sua vida aí, e se você reconhecer os enviados de Deus, eles vão ensinar você a estar sozinho sem perder a fé, a ser como eles são, a buscar como eles buscam, a receber o que eles recebem. Então, é necessário nós reconhecermos que são os homens enviados de Deus. Porque nós vamos ter muitas feridas ao longo da caminhada e pessoas carregam coisas que tratam as nossas feridas. Você sabe, muitas das nossas feridas elas são causadas pela rejeição. E a rejeição ela é algo ruim no momento. Mas nem toda rejeição é ruim. O parto é uma rejeição. A cura da rejeição, ela está quando eu entendo quem me aceitou. Então, a cura da rejeição, ou seja, quando eu me sinto rejeitado, eu posso ser curado dessa ferida imediatamente, quando eu entendo que quem me aceitou é maior do que quem me rejeitou. Olha esse texto de Gênesis 45:5. José está falando com seus irmãos depois de ser governador. Agora, pois, não vos entristeçais, porque os irmãos de José estavam pedindo perdão para ele por terem feito o que fizeram com José. Mas José diz assim, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haveres me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim não fosse vós que enviaste para cá, mas foi Deus que fez isso. Ele me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Os irmãos de José o rejeitaram. Mas tudo fez sentido quando, da rejeição dos irmãos, José partiu para o centro do propósito de Deus para a sua vida. Então, tudo fez sentido quando José chegou na realização do sonho de Deus. Mas a construção e o começo do sonho de Deus em José começou numa rejeição. Então, eu vim nessa manhã para te dizer que tudo vai fazer sentido quando você chegar exatamente no lugar que Deus sonhou para você. E quando você chegar nesse lugar, você vai reconhecer até os que te rejeitaram e vai ser grato a eles. A ponto de perceber que aquela ferida, aquele machucado que te fizeram, foi exatamente o empurrão que você precisava para estar no centro da vontade de Deus. E José, naquele momento, ele era alguém que tinha uma marca, uma cicatriz, obviamente curada, mas ele tinha marca. Ele lembrou dos irmãos, ele sabia dos irmãos, ele faz até um joguinho quando os irmãos chegam lá com ele, porque aquilo ali tenta carregar ele, a ferida tenta carregar ele. Mas de repente é como se, num piscar de olhos, ele entendesse, ele fosse curado em Deus.
Ele passa então a perdoar os irmãos e a abençoar os irmãos. Então, olha essa coisa linda. Toda ferida que é fechada, ela tem um propósito de fazer você se conectar com pessoas que estão no mesmo lugar, ou que ainda estão, no lugar que você já passou. Então guarde essa frase: para cada ferida fechada, há uma unção nova sendo liberada. Para cada ferida curada, há um propósito de Deus. Então, dentro dessa ferida, tem um propósito de Deus. É só ela ser suturada, cicatrizada, curada, porque um propósito novo vai nascer. Você não pode se mover em direção à ferida, mas você pode simplesmente viver a cura da ferida e se mover com a marca agora. É diferente, você não está carregando a ferida mais, ela foi curada, mas tem uma marca para lembrar você de onde você saiu. E quando você olha para aquela marca, você lembra que ainda está lá. Para cada ferida fechada, há uma unção nova sendo liberada. É como se Deus só estivesse esperando o momento que você entendesse que toda ferida sua agora em Cristo tem uma causa. Sabe qual é a diferença daquele que está em Cristo e quem não está? Ambos são feridos, ambos são machucados. Ambos são machucados. Quem vive sem Cristo vive se machucando. Mas quem vive com Cristo também é ferido. A diferença é que a ferida sem Cristo ela é só uma consequência. A ferida em Cristo ela traz um resultado. A ferida sem Cristo ela é só um resultado de pecado, de falhas. Isso não gera nada. Mas as feridas que nós temos em Cristo são feridas que geram, feridas que curam outras pessoas, até porque em Cristo nós seremos curados de todas as feridas. E em Cristo, a partir do momento que eu sou curado, assim como Ele me dá um significado enquanto eu estou na ferida para suportar o peso, enquanto eu estou machucado para aguentar a dor da ferida, Ele também vai me dar um significado quando ela fechar. E o significado é: tudo vai fazer sentido quando você encontrar alguém com a ferida, a mesma ferida que você teve, aberta, mas a sua está fechada. Você tem o remédio, você tem a receita. Você que superou a ferida, você que viveu a cura em Cristo, você tem o remédio agora. Você tem o remédio certo, a palavra certa. Sabe, já aconteceu duas situações comigo. Uma de eu estar ensinando alguém, teoricamente, como livrar-se daquela marca, daquela tristeza, e chegar alguém com autoridade, alguém que já passou por aquilo, e em duas, poucas, 3 palavras, a pessoa ser curada. E já aconteceu também o contrário, de alguém estar tentando ajudar alguém, e eu simplesmente chegar naquela conversa, aquela ferida que a pessoa se refere é uma que eu já fui curado em Deus, e aquela pessoa está ali meia hora tentando convencer e não consegue, e de repente eu chego na conversa e dou 3 palavras, e aquilo é como se fosse um azeite, como se fosse um remédio santo que cura a pessoa imediatamente. Por quê? Porque as suas palavras têm mais poder, você tem mais autoridade quando você passou por algo. É por isso que você sempre vai ter um chamado, um propósito sobre coisas que você já viveu. Você vai sentir a dor das pessoas, daquilo que você está vivendo. Então, uma pessoa que passou pelo mundo do crime, ela já tem um chamado a buscar pessoas do crime. Uma pessoa que veio da droga, ela já tem um chamado para buscar pessoas da droga. Uma pessoa que veio da religiosidade, ela já tem um chamado para buscar pessoas que ainda estão na religiosidade. Uma pessoa que veio do orgulho, da ignorância, da arrogância, ela já tem um chamado para quebrar isso dos outros. A partir do momento que ela lhes apresenta o que é melhor. Então, ao invés de você tentar tirar ou arrancar aquilo que está na vida da pessoa, você oferece algo melhor. Eu dou um exemplo sobre tirar o ossinho da boca de um cachorro. Se um cachorro pega um osso, por mais que ele seja treinado, em algumas situações ele vai ficar muito enfurecido. Quando estiver com o osso na boca, você não vai conseguir tirar. Mas se você tiver um pedaço de carne e você colocar perto dele, ele imediatamente solta o osso e vai pegar a carne. Há pessoas que estão agarradas em coisas muito inferiores ao que Deus tem para elas, mas por conta de se não oferecer de algo melhor, por conta da imaturidade de muita gente querendo arrancar o osso,
querendo tirar das pessoas as coisas, a força. Elas não estão experimentando o que há de melhor. Mas se você mudar a lógica, inverter a lógica e oferecer o que é melhor, sabe, você já tem um chamado, já está em você, para tirar pessoas dos lugares que você saiu. Eu já tenho um chamado, já está específico, tirar pessoas de onde eu saí. Então, ao sermos curados, somos chamados a curar. É como numa guerra, é como num exército, em que você fere a sua perna. No momento que está ferido, você está ali pensando o que posso fazer. E de repente você pega aquela faca e tira o espinho. Aí de repente você pega, alguém vai lá e te ajuda, estende a mão para você, te dá um pano, você seca, arruma o machucado. E de repente você passa uma erva e passa a dor. E agora você já consegue se levantar, já consegue caminhar. E você passa e tem um ferido ainda ali. Você também ainda está ferido, mas a sua já está sendo tratada. Então, imediatamente, os seus olhos denunciam o seu chamado. E imediatamente você já consegue perceber onde você pode atuar. Assim como eu achei para mim, assim como alguém me alcançou, eu vou alcançar os outros. Há um propósito para nossas feridas. Há um propósito para nossas feridas. Para cada ferida fechada, há uma unção nova sendo liberada. As nossas marcas conectam. Se você soubesse o poder que a sua ferida fechada tem em Cristo, você não esconderia mais ela. Se você soubesse o poder que a sua ferida fechada tem em Cristo, em você, você não esconderia mais ela. Eu sei que eu pareço repetitivo, mas só mais uma vez eu vou falar isso. Se você soubesse o poder que a sua ferida fechada tem em Cristo e em você, você não esconderia mais ela. Se você ama de verdade, você vai tocar na sua ferida. Se você ama de verdade as pessoas, ou quem está ao seu redor, você vai tratar as suas feridas. E se você as ama de verdade, você vai a tocá-las com jeito, com amor, mas vai trazer a cura também. Evite tocar em feridas que você não tem a resposta. Mas se você tem a resposta, auxilie, ajude, estenda a mão. Sabe, há pessoas que fingem, e fingem tanto que chega uma hora que elas estão confusas na sua identidade. Não são sinceras com os seus sentimentos. Elas mascaram os seus sentimentos. E por essa consequência, ou por essa atitude, a consequência é também mascarar diante dos outros e também não perceber os dos outros. Mas quando você é sincero com os seus sentimentos, você vai os tratar, você vai cair para dentro de si. E aí então você pode olhar para o outro, também ter esse discernimento. Isso é imediato. Quando você discerne a si mesmo, você passa a discernir os outros também. Fingir que não estão vendo não resolve. Fingir que está tudo bem não resolve. É só para não quebrar o clima, só para manter a pessoa ferida e ainda aumentar elas na minha volta. Não podemos, em nome do amor, deixar de amar. Que alguns dizem, não, é porque eu amo ela, não quero mexer nesse assunto. Não, isso não é amor. E se é o amor, você traz para perto. Você pede perdão. Você traz aquele assunto com amor, com jeito, na hora certa. Você trata sobre esse assunto. Deus te chamou essa semana para nós conversarmos sobre isso. Sentar aqui na mesa, você está na mesa comigo, nós estamos conversando aqui, trocando uma ideia. E nessa conversa, Deus te chamou para dizer, resolva as suas pendências. Sabe, há feridas suas que estão abertas, sangrando ainda, é necessário chamar alguém. Alguém que possa te orientar, mas é necessário chamar alguém que ficou lá, que você não perdoou ainda, que você não tratou, não resolveu.
Assim também há pessoas que você sabe que têm coisas mal resolvidas, feridas ainda abertas. Chame para conversar. E se você as ama de verdade, então trate as suas feridas. Deus quer te ver curado muito rápido. Deus tem pressa em te deixar curado. Deus tem urgência em te deixar curado. Urgência é você que atrasa. Sou eu que atraso. Deus tem urgência em te curar, porque Ele sabe que à medida que você é curado, você está pronto para alcançar os outros. Você está pronto para curar também. E se você não está pronto para curar alguém, se você não for curado, você não está pronto para curar ninguém. E aí então tudo é trancado. Aí Deus não faz questão de acelerar nada para você, porque precisa rever algumas coisas. Você ainda está sangrando. Mas no momento que você revê, que você trata, Deus acelera porque Ele tem pressa em levantar pessoas. A pressa não é a palavra certa, Ele tem urgência para levantar pessoas para serem resposta. Você é uma resposta. Aleluia. Deixe Deus tocar nas suas feridas hoje. Deixa Ele tocar. Feche os teus olhos. Pai, na Tua presença nós estamos nesta manhã. Nós Te agradecemos, porque sabemos que no meio das lutas e dificuldades, no meio dessas feridas que muitas vezes nos permitimos ter, o Senhor nos dá um significado real para o que vai acontecer. No dia que Tu fostes ferido, Pai, na cruz, nós fomos curados. E agora eu não quero ser um ferido que machuca, mas um ferido curado que cura as pessoas. Pai, eu permito, eu assumo esse compromisso, vou expor, vou permitir ser tratado, vou permitir ser curado e estou disposto a ser capacitado por Ti, a receber essa unção que virá a partir da minha marca, aonde eu vou olhar para as minhas marcas passadas e vou ver exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Vou olhar para as minhas marcas e aquilo que o Senhor me fez vencer para saber exatamente para onde eu irei. Em direção àqueles que estão no lugar que eu já saí. Conduza-me com sabedoria, com direção do Teu Espírito. Hoje será mais um dia abençoado, um dia lindo, incrível, onde os meus olhos já estão no centro da Sua vontade, buscando o que o Senhor quer. Cumpra a Tua vontade em nós, Pai, assim na terra como nos céus. E o meu compromisso hoje, mais uma vez, é esse, como de todos os dias. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.